Olá, eu me chamo Alicia, e hoje a aula vai ser referente à criação do Território Federal do Amapá e à higienização da cidade. É importante que eu dê algumas informações antes, né? Essa aula é a primeira, né, do meu estágio supervisionado 3 em ensino médio e, como eu já disse, né, o tema da aula. Eu vou tentar ser o mais sucinta possível, né, por conta é, do tempo de duração da aula para ela se tornar mais dinâmica, né? É importante que eu destaque antes de começar a adentrar propriamente dito no tema, é que a criação do Território Federal do Amapá, apesar de ser um tema local, né, tendo em vista que a minha realidade enquanto professora de história diz respeito a uma educação pública daqui do estado do Amapá, é interessante a gente sempre relacionar os temas de história local com uma história nacional, né? Sendo assim, de uma história não só nacional, quanto também internacional. Dessa forma, num contexto de a nível internacional, a criação do território federal do Amapá se enquadra justamente nos anos que correspondem à Segunda Guerra Mundial e por conta do envolvimento do Brasil na guerra e também da criação de uma base aeronaval aqui no município de Amapá, né? Posso disponibilizar alguns conteúdos sobre o assunto no link da descrição do vídeo, caso seja interessante para vocês recorrerem, né, ao assunto. Outro ponto interessante para destacar sobre a criação do território é que, a nível nacional, ele está englobado dentro do governo Vargas, né? Então, aí a gente já tem um pontapé inicial para começar a discutir. O Território Federal do Amapá, ele foi criado no dia 13 de setembro de 1943, pelo Decreto-Lei 5.812, pelo presidente Getúlio Vargas. O presidente Getúlio Vargas, ele cria vários outros territórios federais na época do Território Federal do Amapá, justamente com essa prerrogativa de que o os estados, né, que já estavam estabelecidos, por exemplo, o Amapá era anexado ao Grão-Pará, eles não estavam dando conta das suas grandes concessões de terra e conseguir administrar, né, esses territórios. Sendo assim, foi criado o Território Federal do Amapá, né, no dia 13 de setembro de 1943, e foi nomeado, né, como o primeiro governador do território o Janari Gentil Nunes, que vocês podem ver nessa foto, dele chegando nos anos 50 com a família dele no aeroporto de Macapá. O primeiro governo, né, do território, pelo comando do Janari, ele vai de 44 até 56, como tem explicado no slide. É importante que vocês entendam que nessa época as eleições, elas não eram como a gente está acostumado hoje em dia. Por exemplo, a gente sabe que governadores têm um mandato de 4 anos. Nesse caso, o Janari ele não foi eleito pela população e se nomeado pelo presidente. Por isso que não necessariamente o governo dele iria seguir um mandato de 4 anos, né? Aí a gente percebe que ele durou bem mais tempo no governo. Outra característica do governo do Janari é que ele se autoproclamava como a mão redentora do estado do Amapá. Muito com o discurso de tirar o Amapá desse histórico atraso em que ele se encontrava, por ser um território, né, localizado na Amazônia, e a Amazônia em si já era permeada por esse discurso do vazio demográfico e da relação do homem com a natureza ser algo, uma relação de submissão, digamos assim. Então, o Janari, ele vem com a ideia de que é preciso mudar as relações do ribeirinho e do caboclo daqui da Amazônia para uma relação de dominação da natureza, e não o contrário. E também foi por muito tempo um discurso dos, do, do governo brasileiro ocupar a Amazônia para desfazer, né, poder preencher o território com uma população e também desenvolvê-lo economicamente, né, transformá-lo numa terra produtiva. Passando aqui, eu vou tirar um pouco a minha tela para que vocês consigam ver,
a gente tem o processo de urbanização da cidade de Macapá. Por que eu destaco isso? É justamente o maior feito quando a gente pensa no governo janarista. Justamente porque ele vem com essa prerrogativa de precisamos urbanizar a cidade de Macapá. Se vocês forem procurar por fora, né, dessa aula, vocês vão encontrar diversas falas do Janari nesses relatórios de governo, em que ele fala que quando ele veio para o Amapá a primeira vez, ele se deparou com uma realidade em que não se tinha o mesmo preparo, a mesma organização que ele encontrava no Sudeste, né? Janari veio do Sudeste, então ele já estava acostumado com um certo nível de urbanização e de organização do espaço, que é típico dessas regiões, pois elas foram mais desenvolvidas historicamente na história do Brasil. Então aqui a gente tem o processo de urbanização como principal proposta do governo jornalista, mas não só isso. Eu vou falar mais para frente que ele também tinha outras é, ideias para o seu governo. A historiadora Verônica Xavier Luna, ela acaba colocando que o Janari ele elege o centro da cidade como um espaço destinado às moradias dos membros da administração pública e também para a construção de prédios administrativos. Nessa mesma época, além dele construir a vila dos funcionários públicos, das casas dos funcionários públicos, como está destacado nas duas imagens que eu trouxe para o slide, ele também desenvolve um complexo de escolas, né? A gente pode citar aqui a Escola Barão do Rio Branco, que eu acabei não trazendo foto, mas que ela é muito presente e um prédio muito emblemático para quem passeia no centro da cidade, porque ela fica localizada na Avenida FAB, que é uma das principais avenidas de Macapá. Aqui, nas fotos, se a gente for perceber, as casas mudam muito e eu vou mostrar no próximo slide para vocês perceberem o contraste das casas. Aqui, a gente pode notar que as casas já são de alvenaria e possuem um telhado composto por telhas de barro, né? E já tem uma organização espaçada das casas, uma organização desse espaço, casas com muro. E aqui também a gente tem uma vista panorâmica dessas casas para contrastar com o resto da cidade. Então a gente percebe que o Janari acaba criando um complexo de casas e que se destaca no meio da paisagem. Aqui a gente tem um projeto de urbanização propriamente dito. Nessa primeira foto, como eu falei anteriormente, a gente consegue perceber que as casas são de madeira e que os telhados são de palha e que acaba não seguindo uma certa organização, contrastando com a casa de baixo, né, da foto de baixo, que já é da vila, da casa dos funcionários do Janari. O projeto de organização de Macapá, ele ocorre justamente por o Janari ter um slogan de campanha que era o educar, sanear e povoar. Era exatamente esses três pilares do governo dele e através dessa urbanização ele criou uma hierarquia social e uma diversificação ocupacional, como afirma o historiador Sidney Lobato, que é um historiador amapaense que tem inúmeros trabalhos referentes ao governo Janari, inclusive um trabalho sobre o projeto educacional do governo janarista, né, com o complexo de escolas e o que ele queria com essa ideia de educar o povo amapaense. Dessa forma, com a criação desse complexo urbano para os funcionários e também de uma ideia de urbanização, o Janari ele acaba promovendo uma hierarquia social da cidade, porque a gente sabe que num território novo, por exemplo, como era o Amapá, ter condições financeiras para construir uma casa de alvenaria era algo que era muito raro e poucas pessoas tinham esse poder aquisitivo. Dessa forma, não era muito comum encontrar casas de alvenaria, muito pelo modo de vida, que era um modo ribeirinho. Então, era muito fácil a gente encontrar casas de palafita, casas de madeira, e foi uma das coisas que o jornalista se assustou ao chegar aqui, né? E que ele queria mudar com esse projeto de urbanização. É muito importante ressaltar, e aqui nessa parte a gente fala sobre a população negra amapaense, eu quis destacar
a população negra, em especial para essa nossa discussão, justamente porque era essa população negra que historicamente compõe a população macapaense, né? O Amapá é um estado atualmente, né, em que a maior parte da população é composta por pessoas negras. Então, isso já vem desde a época do território, por inúmeras questões que vêm desde a colônia, né, desde o período colonial aqui na Amazônia, né, e que acabam não entrando nessa nossa discussão, senão a gente vai se alongar muito. Nesse caso, a população amapaense era ela quem ocupava o centro da cidade antes da chegada do governador. E como ele queria eleger o centro da cidade como esse complexo urbanístico para ser o espelho dessa modernidade em que que o governo dele propunha, as pessoas que moravam acabaram sendo desapropriadas dos seus lugares. Muitas precisaram desfazer as suas casas para poder reaproveitar os materiais, né, as taipas, né, que eram tábuas de madeira, e que vocês podem até perceber. Essa primeira foto que eu destaquei é onde hoje a gente tem o canal da Mendonça Júnior. Então, as casas que ali eram ocupadas pelas pessoas eram feitas dessa forma, né? Era essa forma de organização das casas. A gente tem também o título, né? Meio que o tema gerador da nossa aula, que é o processo de higienização social. Aqui eu quero destacar que esse conceito é exatamente uma forma de limpar mesmo, né? De higienização vem desse conceito de limpar um local, ou um bairro, ou um território da sua população original, fazendo com que esse local seja, como que eu posso dizer? Apagado, como se fosse apagado os modos de vida dessa população que ali habitava, para se criar uma nova forma de organização social e uma nova roupagem daquele espaço. Nesse caso, o Janari acabou expulsando a população negra e colocando lá uma população que vinha para ocupar cargos da administração pública. Então, a gente vê que a gente teve um processo de retirada da população pobre e historicamente ocupante daquele lugar para se colocar uma população mais estudada, obviamente com poder aquisitivo maior, e que ocupava cargos do governo. Então, a gente percebe que houve uma mudança claramente de classe social desse centro da cidade. Então, é nisso que o conceito de higienização social é usado dentro dessa nossa análise sobre a criação do território federal do Amapá. Houve também uma total ausência por parte do governo de um planejamento prévio dessa realocação das pessoas, dessa realocação das famílias, né, e das pessoas que ali moravam, porque foi destinado para elas apenas um terreno este que foi capinado, né, deixado planificado, ou seja, aqui vocês podem ver na quarta imagem, né, da esquerda para a direita, o Lago do Poço do Mato, que é posso dizer assim, até um monumento, né, muito conhecido dos moradores do bairro do Laguinho, daqui de Macapá, onde a gente vê que era uma lagoa e que essa lagoa foi aterrada, criando um espaço, né, para ser um poço para servir de meio para as pessoas conseguirem acessar a água potável, né? Muito pelo fato de que o terreno destinado a essas pessoas, ele não havia água, não havia luz e nem havia saneamento. Coisas que o governo jornalista já vinha preconizando como uma modernidade para Macapá, só que essa modernidade ela não alcançava todo mundo, né? E isso o historiador Sidney Lobato também coloca que o governo jornalista, ele, por mais que ele tivesse essa ideia de tornar uma Macapá moderna, essa realidade de modernidade ele não chegou para a maioria das pessoas, muito por conta de que o governo definiu um espaço urbano específico, que era o centro da cidade. Mas essa população, a maior parte da população acabava sendo desassociada desse conceito não, desse discurso de progresso alcançado, porque ele não chegava em todas as pessoas. E aqui eu quis destacar, meio que trazer para vocês
quem eram essas pessoas que habitavam, né? Quem eram esses moradores que eu tanto falo? Que eram aqui os moradores do bairro da Favela. E aqui, entre moradores da favela e do bairro do Laguinho, ocorreu uma divisão dessas pessoas, muito por conta de que, por exemplo, os moradores do bairro do Laguinho seguiam o mestre Julião Ramos, que era uma pessoa muito influente no Mar Abaixo, que é uma expressão cultural, um patrimônio, né, cultural reconhecido do Amapá e tipicamente da população negra, né? Então, o mestre Julião Ramos, ele era muito influente na sociedade amapaense, principalmente entre a população negra, porque ele era um líder, né? Ele era um líder negro. Então, as pessoas que concordaram com a decisão do mestre Julião Ramos de se retirar, né, do centro da cidade e aceitar a proposta do Jonari de mudar para um outro bairro mais afastado do centro, seguiram e formaram o bairro do Laguinho. As pessoas que não concordaram com o despejo e ficaram contrários ao mestre Julião Ramos, eles formaram o bairro da Favela, que hoje é conhecido como bairro Santa Rita. E aqui eu destaquei uma foto dos moradores do bairro da Favela. Nesse processo de higienização sofrido pela população negra, a gente pode observar ele a partir dos ladrões de Mar Abaixo. E aqui a gente tem uma foto do mestre Julião Ramos, né, para exemplificar isso. E aqui eu vou fazer uma leitura breve para terminar a nossa aula, né, que é um ladrão de Mar Abaixo muito conhecido pelos amapaenses e que pode mostrar claramente como que o processo do governo, o processo de modernização do governo Janari não alcançou toda a população, né, afirmando que o historiador Cisne Lobato disse que essa modernização, esse discurso de progresso não chegou a toda a população, né? Em que ele fala: aonde tu vais, rapaz? Neste caminho sozinho. Eu vou fazer minha morada lá nos campos do Laguinho. As ruas de Macapá estão ficando um primor. Tem hospitais, tem escolas para os filhos do trabalhador, mas as casas que são feitas são só para morar os doutor. Então, aqui a gente fala que Macapá estava ficando urbanizada, que estavam se construindo escolas e hospitais, e que essas escolas e hospitais estavam servindo para os trabalhadores, mas que, em compensação, as casas que estavam sendo construídas não eram para a população local, e sim para abrigar as pessoas que chegavam de fora, né? Os doutores, as pessoas importantes. Então, aqui a gente consegue perceber todo o processo de urbanização da cidade de Macapá e do quanto que ele foi de certa forma, rompendo com as sociabilidades já estabelecidas durante décadas, durante gerações, sobre por essa população, e que a população mais afetada foi a população negra, e que mesmo assim ela conseguiu transformar, né, os bairros do Laguinho e da favela ainda em grandes centros culturais em que as pessoas de diversas classes sociais continuavam procurando aquilo como um grande centro de referência macapaense, apesar deles terem sido afastados e excluídos desse discurso de modernidade. Eu espero que vocês tenham entendido a aula e que eu tenha despertado curiosidade sobre os temas da história do Amapá. E eu fico por aqui. Até uma próxima aula e até mais.